Bom dia, queridas alunas, queridos alunos. Hoje a gente vai estudar um fenômeno muito importante da física chamado efeito fotoelétrico e os resultados experimentais deste fenômeno serão importantes, né, para uma grande revolução que aconteceu na ciência chamada mecânica quântica. Isso daqui vai ser um dos ingredientes importantes para o nascimento da mecânica quântica. Vamos lá. Vamos contextualizar um pouco o momento histórico, né? Então vamos aqui viajar para o final do século XIX. Então a física estava numa situação de auge, porque a gente já tinha a mecânica newtoniana com um estrondoso sucesso, a termodinâmica e o eletromagnetismo, né? Que era ali o grande ramo da física do momento. E como a gente viu na aula de relatividade, vai surgir alguns problemas envolvendo a velocidade da luz que vão conduzir a uma outra revolução que foi a teoria da relatividade. Hoje a gente vai ver outro problema também relacionado à luz que vai conduzir também, contribuir para o nascimento da mecânica quântica. Mas enfim, a física então estava muito bem, mas vão aparecer problemas. E a gente vai ver alguns desses problemas aqui hoje. Mas ainda contextualizando, na física clássica, a gente sempre trabalhou com dois modelos, né? Que são os modelos de onda e de partícula. Então, ou uma coisa é onda, ou uma coisa é partícula, né? A gente sabe como tratar as partículas. Você pode, por exemplo, aplicar as leis de Newton, colidir uma partícula com a outra, prever o que vai acontecer, perere parará. E a gente também sabe como lidar com as ondas, o que vai acontecer, tem os fenômenos de difração, interferência, e a gente sempre trabalhou com esses dois modelos e de modo separado, né? Com a chegada do eletromagnetismo, você tem ali como previsão teórica das equações do eletromagnetismo, você deduz, você mostra matematicamente que a luz é uma onda eletromagnética. Então é um campo elétrico e magnético que oscilam no tempo e viajam numa velocidade muito alta, né? Que é a velocidade da luz. E aí você tem todos aqueles conceitos de onda, né? Comprimento de onda, frequência, velocidade é igual a lambda vezes a frequência, né? Lambda F e assim vai. E também, não só o eletromagnetismo mostra teoricamente que a luz é uma onda, como também já era conhecido experimentos de interferência com a luz, né? Quando você, por exemplo, faz um feixe de laser passar por uma fenda dupla, você observa no anteparo o padrão de interferência, né? De franjas claras e escuras. Isso só acontece com onda. Então era bem aceito, amplamente aceito na comunidade científica, que a luz é uma onda, né? A luz, na verdade, a radiação eletromagnética, né? De modo mais amplo. Bom, aí o primeiro grande problema que vai surgir ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta, né? Lá por volta de 1900. Aqui a gente tem o espectro, a curva experimental, né? Da, da, da radiação emitida por uma estrela, uma temperatura aqui da ordem de 5.000 Kelvin. E aí a gente tem aqui no eixo horizontal o comprimento de onda. Então a gente observa que a radiação emitida por essa estrela, ela vai ter um pico aqui na região da luz visível, né? E à medida que o comprimento de onda aumenta, e consequentemente a frequência diminui, né? Porque V igual a lambda F, se o lambda aumenta, a frequência diminui. A radiação vai tendendo a zero. Isso aqui é uma curva que se obtém experimentalmente. Agora, se você pega as equações do eletromagnetismo, as leis do eletromagnetismo e da termodinâmica e calcula, né, a previsão teórica, você obtém essa curva pontilhada. Aí olha o que acontece, gente. Para grandes comprimentos de onda ou baixas frequências,
você tem a curva teórica entrando em acordo com o experimento. Mas à medida que o lambda diminui, ou que a frequência aumenta, a distância entre as curvas, experimental e teórica, vai ficando cada vez maior. Se você projetar aqui para a região do violeta, do ultravioleta, a curva teórica explode para infinito. Então você tem uma discrepância infinita entre teoria e experimento. Então, essa falha da física teórica em explicar esse experimento ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta. Catástrofe porque foi realmente uma coisa muito decepcionante o eletromagnetismo falhar de modo tão forte, né, como falhou. E do ultravioleta porque é a região de lambda ou de frequência onde a divergência explode, né? Então é isso. Aí um físico chamado Max Planck, ele fez uma proposta, né, para tentar fazer a teoria entrar em acordo com o experimento. Ele propôs que a radiação, por algum motivo, a radiação eletromagnética, ela pode assumir apenas valores discretos. Então ele propôs a seguinte equação. É uma radiação eletromagnética, a gente sabe que é uma onda eletromagnética, então tem um comprimento de onda lambda, né? E uma frequência f. Então ele propõe que uma dada radiação, ela tem uma energia que vai ser n, onde n é um número inteiro, que varia de 0, 1, 2, 3, e assim vai, né? Então vai ser esse número inteiro vezes HF, onde F é a frequência da radiação e H é uma constante que a gente chama hoje de constante de Planck, que foi determinada experimentalmente. E o valor determinado é esse valor esquisito aqui. E essa constante ela é muito pequenininha. Olha a potência de 10 aqui, ó. 10 elevado a menos 34. Então o que o Planck fez? Ele percebeu que se por algum motivo a energia da luz, da radiação eletromagnética, fosse obrigada a obedecer a uma equação discreta, porque olha o que essa equação está dizendo. H é uma constante, F é a frequência da radiação e N é um número inteiro. Então, para uma dada radiação de frequência F, ou a energia vale zero, quando N vale zero, ou a energia vale HF, quando N vale 1, ou vale 2HF, ou vale 3. Então, a energia da radiação ela não pode mais variar continuamente. Ou ela vale zero, ou vale HF, ou vale 2 vezes isso, 2HF, ou 3 vezes isso, e assim vai. Então, a energia ela passa a ser quantizada. Então, ele propõe aqui que a energia de uma radiação eletromagnética, de alguma forma, ela tem que ser quantizada obedecendo essa expressão. E esse H ele foi determinado experimentalmente para que a curva teórica entrasse em acordo com a curva experimental. Bom, o próprio Planck ele não sabia, nem a física clássica nem ele sabia explicar o porquê da radiação eletromagnética ser obrigada a ter valores discretos quantizados de energia, né? Porque segundo o eletromagnetismo, uma onda eletromagnética, a energia dela só depende da amplitude da onda. No caso aqui, a amplitude do campo elétrico ou do campo magnético, né? E seria possível, a princípio, você pode produzir uma amplitude, variar essa amplitude de modo contínuo, né? Então a energia deveria variar continuamente e não discretamente. Mas o Planck, ele viu que se ele quantizasse a energia da luz, ele conseguia resolver, eliminar essa catástrofe, né? Embora ninguém sabia, compreendia o porquê porquê da luz ter uma energia quantizada. Aí ficou essa coisa aí. Aí vai surgir um outro experimento importante, que é o efeito fotoelétrico. Eu vou botar aqui numa simulação. Vocês podem buscar na internet, no site do FET, efeito fotoelétrico.
Então aqui você tem um circuito elétrico, tá? E esse circuito está aberto. A gente pode imaginar que aqui é vácuo. Então mesmo que você aplique uma diferença de potencial aqui, ó, por enquanto está zero, daqui a pouco eu vou aplicar, não vai ter corrente, porque não tem como o elétron atravessar aqui. É como se eu tivesse uma resistência elétrica infinita aqui. Então é um circuito aberto, mesmo com uma tensão aplicada, você não tem corrente. Mas aí, o que é o efeito fotoelétrico disso? Aqui eu estou jogando uma luz vermelha, não está acontecendo nada. Aí eu vou aumentar aqui a frequência ou diminuir o lambda, né? Luz amarela, não está acontecendo nada. Aí vai chegar um momento, ó, vou jogar aqui uma luz violeta. Eu começo a observar que alguns elétrons são arrancados. São arrancados dessa placa. E aí eu vou conseguir medir aqui uma corrente elétrica no meu medidor. Eu vou aumentar a intensidade da luz aqui. Aí você mede uma corrente, que é uma corrente muito pequenininha. E essa corrente não tem nada a ver com a pilha, gente. A pilha, inclusive, aqui eu estou botando 0 volts. O que está acontecendo? A luz, a onda eletromagnética, de alguma forma, ela está arrancando elétrons dessa placa. E esses elétrons que são arrancados, eles saem com uma certa energia cinética, com uma certa velocidade, e por inércia, eles continuam em movimento e eles vão atingir a outra placa. Então você observa uma corrente. Isso é o efeito fotoelétrico. É uma corrente que vai ser gerada por um efeito da luz arrancar os elétrons aqui dessa placa. Bom, na realidade, gente, isso é uma simulação. No experimento de verdade, você não enxerga os elétrons. O máximo que você vai conseguir ver é medir a corrente, né? E imaginar o que está acontecendo. Não é isso? Você pode aplicar aqui uma diferença de potencial. No caso aqui, eu botei essa placa aqui positiva, né? Isso vai acelerar os elétrons. Então, além do elétron ser arrancado na placa, quando ele chega nessa região, agora existe uma diferença de potencial que acelera ele. Ou você pode também inverter a bateria. Agora eu botei aqui negativo aqui desse lado, olha. O que está acontecendo? Os elétrons são arrancados e eles querem ir para a direita. Só que agora a diferença de potencial deles, ó, a diferença de potencial aplicada, vai acelerar o elétron, fazendo ele voltar, né? E aí é uma queda de braço, né? Por um lado você tem a energia que ele é arrancado e a inércia que quer fazer ele caminhar, mas você tem a diferença de potencial obrigando ele a voltar. E aí, de certa forma, gente, você, embora você não enxergue isso, tá? Como a energia aqui está ligada à energia cinética, está ligada com a energia potencial elétrica, que está ligada com a tensão que você aplica aqui, tem como você medir a energia cinética máxima do elétron que chega do outro lado. Então, assim, ó, alguns elétrons saem com velocidade alta, outros saem com velocidade baixa. Aí você vai tentando frear eles, né? Aí você pode, relacionando aqui a diferença de potencial com o elétron que, apesar dessa diferença de potencial, vamos supor que um elétron ele vai freando, mas ele consegue chegar do outro lado. E você mede essa corrente. Então, você relacionando aqui o potencial que você vai impedir que os elétrons cheguem do outro lado, com a energia potencial elétrica, com a energia cinética, é possível você descobrir experimentalmente a energia cinética desses elétrons, tá? Não é tão trivial isso, mas é uma coisa assim que dá para fazer, tá? Basicamente é a conservação da energia que você usa aqui. Então vamos lá. Nesse experimento você pode variar vários parâmetros, mexer na intensidade da luz, você pode variar a frequência da luz, né? E por aí vai. Aí você observa o que acontece aqui com a corrente. Basicamente é isso. Vamos ver o que vai acontecer nesse experimento, tá? Eu vou botar o link da simulação na descrição do vídeo para quem quiser brincar um pouco com a simulação. Então, o efeito fotoelétrico, você tem uma radiação eletromagnética que atinge uma placa
e essa luz, né, essa radiação arranca o elétron da placa. E esse elétron sai com uma certa energia cinética e aí ele chega do outro lado, na outra placa. Bom, até então, mesmo pensando como onda eletromagnética, isso é bem razoável, porque uma onda eletromagnética a gente está falando de um campo elétrico oscilante. E um campo elétrico, quando encontra um elétron, o que o campo elétrico faz numa carga elétrica? Uma força elétrica. Então é bem razoável, é esperado que uma onda eletromagnética exerça uma força elétrica sobre esse elétron e que eventualmente essa onda consiga até arrancar esse elétron do átomo. Então o efeito de arrancar o elétron não é problema nenhum. O modelo ondulatório dá conta. Mas, já contando para vocês aqui, daqui a pouco no próximo slide eu vou mostrar que o modelo de onda não conseguirá explicar os experimentos do efeito fotoelétrico. E aí o Einstein vai propor um modelo de partícula e vai explicar com facilidade o efeito fotoelétrico. Então, em 1905, que é conhecido na física como o ano miraculoso, o Einstein trabalhava num escritório de patentes na Suíça e em um ano ele publicou grandes trabalhos na física, publicou a relatividade especial e também publicou um trabalho sobre o efeito fotoelétrico, onde ele propõe um modelo corpuscular para a luz. Então ele propõe um modelo onde a luz é composta por um feixe de partículas que ele chamou de fótons. E aí o Einstein estabelece, postula, né, que a energia de cada fóton é hf, onde h é a constante de Planck e f é a frequência da radiação, né, da luz. Então ele postula que a luz é um conjunto de partículas que recebeu o nome de fótons, onde a energia individual de cada fóton é h, onde h é a constante de Planck, vezes a frequência. Reparem que com esse postulado aqui, o Einstein já entra em acordo com o Planck, né? Explica, de certa forma, o porquê da quantização da energia da luz. Se a luz é um conjunto de fótons, e se a energia de cada fóton é hf, se num dado feixe de luz eu tenho 47 fótons, a energia dessa radiação vai ser 47 vezes hf, porque a energia de cada fóton é hf, e se eu tenho 47 fótons, a energia vai ser 47 vezes isso. Então, o modelo do Einstein já explica lá a quantização da energia que explica a catástrofe do ultravioleta. Mas vamos ver agora no efeito fotoelétrico os resultados desse experimento, o que o modelo de onda diz e o que o modelo de fóton diz. Então vamos lá. A gente tem aqui o primeiro resultado experimental que a gente tem é quando a gente compara a energia cinética máxima do elétron. O que é isso, gente? Cada elétron aqui ele vai ser arrancado e vai sair com uma velocidade diferente. Mas a gente vai pensar aqui no elétron mais rápido. De vários elétrons são arrancados, uns serão mais rápidos do que os outros, né? Então, pensando no elétron mais rápido, pensando na energia cinética dele, é possível medir isso. Como eu disse, você faz um potencial aqui, tenta frear esse elétron e ver qual é o potencial que impede ele de chegar do outro lado. E usando conservação da energia tem como medir isso, né? Porque a gente mede a tensão e mede a corrente, então tem como saber. Enfim, então a gente obtém os seguintes resultados experimentais. Se você faz a energia cinética do elétron mais rápido que foi arrancado, em função da frequência da luz que você jogou, ou seja, você muda a frequência da luz que você está jogando aqui e você observa como que a energia cinética do elétron mais rápido muda, essa energia cinética do elétron mais rápido. E aí você observa o seguinte, que você vai aumentando a frequência e você não tem elétron arrancado. Somente a partir de um certo valor, que eu estou chamando aqui no gráfico de F0, eu vou chamar de frequência de corte, somente a partir de um certo valor de frequência mínima em que a gente vai observar elétrons sendo arrancados. Tá? Então, por exemplo, se você jogar aqui uma luz vermelha, você não vai ter elétron sendo arrancado aqui.
Se você vai aumentando a frequência dessa luz até chegar no violeta, por exemplo, em algum momento, para alguma frequência, você passa a ver elétrons sendo arrancados, né? Então, vamos lá. Então, o gráfico mostra que vai dar uma reta, né? Até chegar num certo valor de frequência, nenhum elétron é arrancado. A partir daí, você tem uma relação linear entre a energia cinética do elétron mais rápido e a frequência da radiação que arrancou ele. Então, você tem isso. Bom, o que o modelo de onda diz sobre isso? O modelo de onda, ele diz que a energia cinética do elétron mais rápido não deveria depender da frequência. Porque no modelo de onda, gente, o que interfere na velocidade que o elétron é arrancado é o campo elétrico. É o campo elétrico que vai fazer a força elétrica para arrancar o elétron. E a amplitude do campo elétrico na onda eletromagnética não depende da frequência da luz. Depende apenas da intensidade da luz. Então, você não é esperado que você tenha uma frequência mínima para acontecer. Segundo o modelo de onda eletromagnética, o fenômeno deveria acontecer para qualquer frequência, desde que a intensidade da luz, que é a amplitude do campo elétrico, né, da onda eletromagnética, fosse suficientemente grande. Então, esse resultado aqui não se explica com o modelo ondulatório. Bom, você também pode fazer um gráfico da energia cinética do elétron mais rápido, energia cinética do elétron mais rápido, em função da intensidade da luz. E aí você observa que a energia cinética do elétron mais rápido não depende da intensidade da luz. E aí é outra contradição com o modelo ondulatório, porque segundo o modelo ondulatório, a energia cinética do elétron mais rápido deveria ser proporcional à intensidade da luz. Por quê? Se você aumentar a intensidade da luz, em termos de onda eletromagnética, você está aumentando a amplitude da onda, você está aumentando o campo elétrico, a amplitude do campo elétrico. Então você deveria arrancar o elétron com mais energia, né? Ele deveria sair com uma velocidade maior. No entanto, não é isso que o experimento mostra. O experimento mostra que a energia não depende da intensidade e que, na verdade, a energia depende da frequência. Então, o modelo de onda ele vai contra esses dois resultados aqui. Agora vamos ver o que o modelo do Einstein de fótons diz. Agora eu estou no modelo corpuscular, né? No modelo do Einstein, ele diz o seguinte: o elétron, para ele ser arrancado da placa, ele precisa absorver a energia de um fóton. Só que, ao mesmo tempo, esse elétron está preso no átomo. Então, dessa energia que ele recebe do átomo, parte dessa energia ele vai ter que gastar para se desprender do átomo. Ele paga um pedágio para sair. Então, a energia que vai sobrar para o elétron, quando ele está livre, né, que é a energia cinética dele, que vai fazer ele atingir a outra placa, será HF, que é a energia do fóton que ele acabou de absorver, menos algum valor que ele vai ter que pagar de pedágio para se desligar do seu átomo. E aí depende de cada material. Então a energia cinética ela vai ser HF menos uma constante. Então por essa equação aqui, ela explica a reta. Por quê? Porque se você fizer um gráfico de energia cinética em função da frequência, vai dar exatamente uma reta desse tipo aqui. No próximo slide eu vou mostrar. Mas vamos aqui para o gráfico da direita por enquanto. Segundo o modelo do Einstein, o número de fótons do feixe é proporcional à intensidade da luz. Mas, então a intensidade da luz, gente, veja bem, a intensidade da luz, ela mexe no número de fótons que o feixe de luz tem. Mas não mexe na energia individual do fóton, porque a energia individual do fóton é HF. Mexer na intensidade da luz, uma luz mais intensa ou menos intensa, não altera a frequência dessa luz. Então, o elétron que foi arrancado, ele absorve um único fóton. Então, a energia que ele escapa tem a ver com a energia do fóton que ele absorveu e com o pedágio que ele pagou. Não depende da intensidade da luz. Ah, tudo bem.
Se aumentar a intensidade da luz, eu vou ter mais fótons e eu vou ter mais elétrons sendo arrancados. Ok, mas não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é de um gráfico da energia cinética de um elétron, do elétron mais rápido que foi arrancado, né? A energia individual, cinética individual desse elétron não depende da intensidade da luz. Então o modelo de fótons explica com facilidade esses dois gráficos. Aqui, aquela explicação da reta, né? Se você tem energia cinética é igual a HF menos uma constante, você pode olhar para a matemática e ver a equação da reta aqui, ó. Se você considerar que a energia cinética é o seu Y, e se o F é o seu X, né? O H é uma constante. O H seria o análogo do A. E o pedágio, né, aquela constante que ele tem que pagar para se libertar do átomo, seria o análogo do B. Então isso daqui dá uma reta, né? E olha só, a frequência do fóton, ela deve ter uma energia mínima, no mínimo o HF, tá, gente? Ele tem que ser no mínimo igual a essa constante para que a radiação consiga arrancar o elétron do material. O excesso, né? O HF menos essa constante, o que sobrar vira energia cinética. Então esse ponto aqui é o ponto, a frequência mínima a partir da qual eu começo a ter elétrons sendo arrancados da placa. É o momento em que a energia do fóton ela é exatamente igual ao pedágio que o elétron paga. Ou seja, o elétron é arrancado, mas a energia que ele pegou do fóton foi a conta do chá para ele se arrancar. Não sobrou muita coisa para a energia cinética, né? Então ele é arrancado, mas fica praticamente em repouso ali, né? Essa é a ideia. Bom, outro resultado. Se você faz um gráfico da intensidade da corrente em função da frequência, deixa eu voltar numa figura ali. Então você vai mexendo aqui na frequência, variando a frequência da radiação, né? E você observa o que acontece com a corrente elétrica no circuito. Esse é o experimento. Então, se você faz um gráfico da corrente I em função da frequência, o que você observa experimentalmente? Até uma certa frequência mínima, que é a frequência de corte, F0, não tem corrente. Não são arrancados elétrons da placa, né? A partir de um certo valor de frequência, você passa a ter uma corrente. Só que essa corrente não depende da frequência. Vamos ver o que o modelo ondulatório diz sobre isso. O modelo ondulatório diz que a corrente deveria existir para qualquer frequência. Como eu já falei anteriormente, independente da frequência, se você tivesse uma onda eletromagnética com amplitude, com intensidade, né? Esse I aqui não é de intensidade não, tá, gente? Esse I do gráfico é de corrente. Quando você tiver uma onda eletromagnética com intensidade grande o suficiente, você vai ter uma amplitude, um campo elétrico ali suficiente para arrancar o elétron. Então você deveria esperar ver a corrente do efeito fotoelétrico para qualquer frequência. Bastaria você ter uma intensidade grande o suficiente para ver o efeito. Mas não é isso que o experimento diz. O experimento diz que abaixo de um certo valor de frequência não acontece o efeito. Então o modelo de onda falha nisso. Um outro gráfico aqui é da corrente elétrica em função da intensidade. E aí aumenta a intensidade da luz, você observa que a corrente ela é proporcional à intensidade, ó. Deu uma reta aqui crescente. Segundo o modelo de onda, para uma intensidade fraca, não deveria existir corrente. Essa coisa que deu aqui no gráfico da esquerda, segundo o modelo de onda, você deveria esperar isso para o gráfico da direita. Porque se a intensidade da luz fosse muito baixa, a amplitude da onda eletromagnética, o campo elétrico que seria responsável por arrancar o elétron, seria muito pequeno e não conseguiria arrancar esse elétron. Então você esperaria uma intensidade mínima, seria no gráfico da direita, e na verdade não aconteceu, né? Então você não espera esse comportamento aqui para o modelo ondulatório. Então o modelo ondulatório também não dá conta de explicar isso. Vamos ver o modelo
de fótons, de modelo de partícula, né? Bom, nesse modelo, a energia do fóton, que é HF, né? Ela tem que ser no mínimo igual à energia gasta para arrancar o elétron. Então tem que existir sim uma frequência de corte. Somente quando a frequência da luz, né, a energia do fóton é HF, né, somente quando essa energia for no mínimo igual à energia que o elétron precisa para ser arrancado, somente a partir daí que o fenômeno acontece. Por isso que a gente só tem corrente a partir de um certo momento, quando a frequência ultrapassa um certo valor. Então, o gráfico da esquerda, o modelo de fóton, explica numa boa, e o gráfico da direita também, porque no modelo de fótons, a intensidade tem a ver com o número de fótons. Então, se você dobra a intensidade da luz, você dobra o número de fótons. Se você dobra o número de fótons da luz que está chegando, estatisticamente, você vai ter o dobro de elétrons sendo arrancados ali. A taxa de elétrons arrancados ali vai dobrar, porque se dobrou o número de fótons que chega, estatisticamente você vai ter o dobro de elétrons sendo arrancados. Então, corrente e intensidade são diretamente proporcionais no modelo de fótons, e é isso que o experimento mostrou. Então, a gente acabou de ver aqui o seguinte: no efeito fotoelétrico, o modelo de onda eletromagnética falha, e o modelo de fóton explica com facilidade. E aí, gente, por esse trabalho do efeito fotoelétrico e também pelo conjunto da obra dos demais trabalhos, né, o Einstein recebeu em 1921 o Prêmio Nobel de Física, né? E ele acabou doando o valor, o $1 milhão, para ex-mulher dele, né? Que ele tinha divorciado dela. É até uma história interessante essa daí. Bom, é isso. Agora a gente cai num problema muito estranho, porque olha só, o efeito fotoelétrico prova, entre aspas, que a luz ela possui propriedades corpusculares, ou seja, a luz é partícula, é fóton. Por outro lado, o fenômeno da interferência da luz, o experimento da interferência da luz, prova, entre aspas, que a luz é uma onda, possui propriedades ondulatórias. E agora? Agora a gente cai numa situação muito complicada. Se você quiser, a luz é uma onda ou uma partícula? Porque assim como o modelo de onda não consegue explicar o efeito fotoelétrico, o modelo de partícula, de fóton, não consegue explicar o fato da luz sofrer interferência. E aí, gente, a coisa se resolve assim. Olha que coisa esquisita. O que a luz é, afinal? A luz é uma onda ou uma partícula, dependendo do particular experimento que é realizado. A física quântica requer uma nova maneira de pensar. E aí, gente, havia aquela confusão toda, a luz é uma onda, é uma partícula, aquela briga, é onda ou é partícula. E aí o Niels Bohr, ele lança na ciência, pela primeira vez esse conceito vem para a ciência, que é o princípio da complementaridade do Niels Bohr. Niels Bohr, o mesmo do átomo de Bohr, tá? Aqui é um símbolo yin-yang que significa os opostos como complementares. Então, qual que é a ideia do princípio da complementaridade? Olha, o Bohr reconhece o seguinte: o modelo de partícula explica uma série de fenômenos, se você pensar a luz como fótons, mas falha, por exemplo, para explicar a interferência. Já o modelo de onda eletromagnética explica uma série de coisas, mas falha, por exemplo, para explicar o efeito fotoelétrico. Então, o que o Bohr lançou? A luz tem um comportamento dual e eu preciso ter os dois modelos de onda e partícula. Eu só vou compreender a luz na sua totalidade se eu tiver os dois modelos e souber quando eu uso o modelo de partícula e quando eu uso o modelo de onda. Então você só compreende a luz na totalidade dos seus fenômenos se você domina os dois modelos de onda eletromagnética e o modelo de fótons, e se você sabe em quais situações você tem que usar cada modelo. Então esses modelos, eles passam a ser vistos não mais como contraditórios, e eles passam a ser vistos como complementares. Você só vai dar conta de explicar
tudo envolvendo a luz, se você tiver os dois modelos e saber delimitar em qual situação usar cada um. Então esse é o princípio. A aula de hoje é sobre isso. Uma tarefinha. Aquele abraço, até a próxima.